Bom dia, vamos fazer esse exercício aqui, que é o exercício 10 da semana 7 de apoio. Então ele pede para considerar os grafos abaixo, com relação aos passeios P1, P2 e P3, que são esses aqui. P1, P2, P2, P1, P2 e P3. E ele pede para que a gente analise se eles são trilha, caminho ou ciclo. Para que ele seja trilha, ele não pode repetir arestas. Então ele não pode repetir arestas. Para que ele seja um caminho, ele não pode repetir vértices. E para que ele seja um ciclo, aí tem três condições. Ele não pode repetir arestas, não pode repetir vértices e também tem que ser um caminho fechado. Caminho fechado significa que se ele começar no 7, ele tem que terminar no 7. Então a gente já consegue visualizar que o P1 aqui é um caminho fechado. O P2, ele não é um caminho fechado, ele começa no 1 e termina no 6. Então já de cara, o P2 aqui vai ser falso, ele não vai ser um caminho. E o P3, ele começa no 1, ele não é um caminho fechado, né? Então ele não pode ser um ciclo. E o P3, ele é um caminho fechado, começa no 1 e termina no 1. Então vamos analisar aqui primeiro o P1. O P1 começa no 7, legal, tá aqui. Ele vai do 7 ao 8, essa é a aresta. Depois do 8 ao 2, para cá. Depois do 2 ao 3, legal. Depois do 3 ao 8. Depois do 8 ao 6. E depois do 6 ao 7. Ele não repetiu arestas. Então, como ele não repetiu arestas, então ele é verdadeiro. Ele é uma trilha. Mas, olha só que interessante, ele repete, nesse ponto aqui, o vértice 8. Então, como ele repetiu o vértice 8, então ele não é um caminho. Se ele repetiu o vértice 8, então ele também não é um ciclo. Porque para ser ciclo, ele não pode repetir aresta, não pode repetir vértice e tem que ser um caminho fechado. Muito bem. Esse aqui é o P1. No P2, vamos lá. O P2 ele começa no 1, começa aqui. Vai terminar no 6, né? Então ele não vai ser um ciclo, não é um caminho fechado. Então ele vai daqui do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 2, do 2 para o 1, opa, está repetindo aqui a aresta, e está repetindo aqui o vértice. Do 1 para o 7, e do 7 para o 6. Então ele é um caminho fechado, ele não é um caminho fechado, né? Ele começa no 1 e termina no 6, então ele não é um caminho fechado. E repete uma aresta e repete um vértice. Então, ele não é uma trilha, porque repetiu a aresta. Ele não é um caminho, porque repetiu um vértice. E ele também não é um ciclo, porque ele, além de repetir uma trilha, uma aresta, além de repetir um vértice, ele também não é um caminho fechado. E no P3, vamos lá no P3. P3 ele começa no 1. De cara a gente vê que ele vai terminar no 1. Então ele é um caminho fechado. 1 para o 7, veio para cá. 7 para o 6.
6 para o 8. 8 para o 3. 3 para o 4. 4 para o 5. 5 para o 2. E 2 para o 1. Então, ele não repetiu a aresta. Desculpa, não repetiu a aresta. Então, é uma trilha. Não repetiu vértice. Não repetiu vértice, então é um caminho. E ele não repetindo a aresta e não repetindo vértice, talvez ele seja um ciclo. Como ele começa no 1 e termina no 1, ele é um caminho fechado. Então, ele é verdadeiro aqui também.